Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, Pai querido, que o Teu poder, a Tua graça, Pai, que a Tua unção, Deus querido, possa tocar, invadir, transformar e manifestar a Tua glória nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Toma o seu lugar, querido. Abra junto comigo lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Versículo de número 1, 1 Coríntios 13, verso 1. Fala sobre o amor. E esse amor, queridos, é que nessa noite nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. O amor do Senhor pelas nossas vidas. E aquilo que Ele fez nesse ato de amor, levando o Seu Filho até a crucificação, por amor às nossas vidas. E por isso nessa noite nós trazemos a memória do Senhor, trazendo na referência do pão, trazendo na referência do suco de uva, o Seu corpo, o Seu sangue, partido por nós, por amor às nossas vidas. E ali em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, a palavra diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Até aqui. Nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre coisas tão importantes sobre a nossa vida, sobre aquilo em que nós pensamos, sobre aquilo que nós colocamos dentro do nosso coração. Alguns capítulos antes ele trata até da mesa do Senhor ali com essa igreja, a igreja de Coríntios, tratando algo tão especial nos seus corações, falando, queridos, com muita graça, com muita palavra de Deus no seu coração. Ele falou: meus filhos, vocês precisam ouvir a Deus, por mais que vocês façam, por mais que vocês expressem, mas é aquilo que está dentro do seu coração, é esse amor que vai transformando. Então, ele começa agora no capítulo 13 a falar sobre esse amor, e falando assim: mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, e assim ele vai repetindo ponto a ponto, se eu tiver tantas coisas boas dentro do meu coração, se eu tiver o que é certo dentro da minha vida, se eu colocar na minha vida tudo aquilo que é proveitoso, é dessa maneira que ele está tratando ali e falando para a igreja. E o que eu acho curioso é que o apóstolo João era o apóstolo do amor, mas foi Paulo que escreveu esse capítulo, tratando o amor, uma pessoa que aparentemente a sua maneira e a sua forma de tratar as coisas estão um pouco mais direta, mas ele sabia do que ele estava falando. Ele tinha no seu coração essa mensagem. Ele tinha algo na sua vida que estava assim, ali tratando, não só o seu coração, mas aqueles que estavam ali com ele. Aquelas pessoas que também ele amava, que ele também queria instruir, que ele queria também colocar ali. Então ele fala: nem que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ele expressa isso no seu coração.
E ainda que eu tenha uma tamanha fé, ele fala das coisas, querido, mais simples, mas também as mais poderosas em Deus. E ele fala: se não tiver amor, o que serei? O que estaria ao meu lado? Se eu não expressar isso diante do Senhor. E para mim, queridos, o amor é algo que nós não conseguimos assim falar como deve ser feito. O amor, ele é demonstrado. O amor não tem como nós instruirmos. O amor é assim. O amor é dessa maneira. Talvez você já leu aquele livro, As Linguagens do Amor. E cada um recebe o amor de uma maneira, de uma forma. Um é pelo tato, o outro é pelo falar, o outro é pela palavra de afirmação. O amor é transmitido de várias maneiras. Tem aquele amor que a pessoa recebe um buquê de flor e ela se derrete diante daquela situação. É verdade ou não é? Nossa, isso verdadeiramente é o amor. E aí tem umas que falam assim: para que essa flor? Para que você foi comprar flor cortada? Vai morrer logo. Amor não é isso para mim. É verdade ou não é? Não, isso não é. Amor para mim é você me dar um presente. E cada um tem a sua linguagem. E por isso Paulo vai tratando isso de uma maneira tão completa, dizendo: não é pela ciência, não é pela fé, não é pelos montes que se transportam, mas se não tiver amor, ele termina: nada serei. É por tudo, ele coloca em tudo o que você imagina no teu coração. Então a expressão que Jesus usa lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal é para ser completado por todas as formas e maneiras, não é para que seja colocado em uma caixinha. O amor é isso, mas o amor é expresso dentro do nosso coração de várias maneiras. O amor que o Senhor tem por nós é de várias formas. Depende de nós encontrar esse amor. E o que é poderoso para nós em amor? Nós ontem estávamos aqui com a Fernanda Cami, nossa, ela foi demais ontem no culto dos jovens ontem aqui, falando sobre as dispensações, épocas que aconteceram e que vão acontecer na volta do Senhor Jesus. Então o tempo que começou, inocência, consciência, e assim vai, até chegar o dia do Senhor Jesus, o juízo, quem estará no inferno, quem vai para o paraíso, o que é inferno, o que é Hades. Enfim, foi muito legal mesmo. E ali, queridos, nós vemos a forma que Deus trabalha dentro do nosso coração, desde o início. Eu falo, Deus colocou Adão e Eva no jardim e falou assim: Adão, cuide dessas plantas para mim e dos animais. E Deus, querido, Deus é poderoso em sabedoria, amém? Poderoso, porque se Ele tivesse colocado a mulher até hoje, ainda teria árvore para ser catalogada, animal para ser colocado ali, enfim, ia demorar um bocado de tempo. Então foi com o homem é mais direto, então foi mais fácil. Então Ele deu direito a Adão, mas Adão e Eva caíram em uma situação e pecaram. Deus amava Adão e Eva? Sim ou não? Amava. Mas enfim, Ele deu livre-arbítrio. Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e falou: dessa árvore não coma. Mas por que, se aquela árvore não era para ser consumido aquele fruto, por que Ele deixou ali? Por causa do livre-arbítrio. Desde o início. Deus falou para o homem: você tem toda a consciência da sua vida de fazer o que você quiser. Por quê? Porque Ele ama o homem, Ele queria que o homem se relacionasse com Ele. Não por causa das coisas,
mas por causa do amor com Ele. Então Deus coloca muitas coisas sobre a nossa vida nesse mundo, mas ainda Ele quer que esse amor, que não tem comparação nenhuma com nada, não é de um fato ou de outro, não vai existir uma regra, não vai existir uma maneira, por isso que Paulo está falando dessa extensão tão grande. E ele não coloca lado nenhum para que o amor possa ser referenciado por esse lado. E ele fala: se nós tivermos um relacionamento com Ele, e se nós colocarmos a nossa vida diante do altar do Senhor, isso moveria o sobrenatural ao nosso favor. E aí ele começa a expressar um assunto tão importante para nós, dizendo assim, esse amor no versículo 4, ele tem que ser, de alguma maneira, expressado dentro do nosso coração. Então ele coloca, ele tem que ser paciente, ele tem que ser benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Ele coloca algumas coisas, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Olha, eu vejo que para nós hoje o amor, querido, quando o Senhor Jesus expressa sobre a nossa vida essa palavra, e nós precisamos estar preparados para esse amor do Pai. Esse amor que já foi entregue sobre as nossas vidas, mas, pelo nosso dia a dia, nós queremos colocar uma maneira de referenciar esse amor diante de Deus. Mas esse amor, ele é um conteúdo tão poderoso para as nossas vidas, que ele vai traçando ali o sentimento que está dentro de nós. E às vezes, querido, na nossa vida, a nossa fé, eu imagino que seja muitas vezes diante de situações como um cristal, que se bater nela, ela vai trincar e vai estragar, vai quebrar. A nossa fé muitas vezes está assim, mas o nosso orgulho é ao contrário, ele está igual um ferro, pode jogar no chão, ele sai batendo, repicando de um lado para o outro. A única coisa que pode fazer, o que aconteceu? Amassou um pouquinho do teu orgulho, deu uma riscadinha, ao contrário da fé, que está em pedaços, porque só tocou. E aí Paulo, ele fala sobre uma dessas qualidades desse amor, ele termina dizendo, não se ressente do mal. Você vê que cada versículo tem um ponto-chave para nós olharmos. Ele não se ressente do mal. E às vezes, querido, esse mal que opera sobre as nossas vidas, ele está o tempo todo nos tentando tirar o propósito de Deus do nosso coração, que é de nos alimentar da presença do Senhor, que é estar firme diante da vontade do Pai, que é estar colocando isso dentro de nós. E esse amor é um conjunto de fatos dentro da nossa vida que expressa verdadeiramente algo tão poderoso para nós adorarmos a Deus. Então, o ser preparados pelo Pai trata algo dentro de nós, dentro da nossa vida, que nós devemos lutar contra as coisas ruins dessa terra, contra as opressões malignas de Satanás e seus demônios. A obra, querido, que o Senhor tem colocado no nosso coração, Ele não colocou por pessoas, Ele colocou uma obra maior sobre a nossa vida. A culpa não são das pessoas, e não é expressa por elas. E muitas vezes nós não conseguimos ligar esse fato com o amor que o Senhor tem colocado dentro de nós, que é o grande remédio da nossa vida hoje. Como eu posso sair de uma situação difícil? Tendo amor dentro do meu coração, e combater com Ele, diante das lutas. Então a palavra que possa sair do nosso coração é essa, paciência. É difícil ou não é, irmãos? Complicado, mas é uma palavra que nós temos que ter dentro do nosso coração.
Você está na luta, está na prova, e você está falando assim, não, ser paciente, porque vai passar. Faz para quem está do outro lado do muro, mas para quem está lá dentro do muro, ocupando aquele espaço que é tão ruim, você fala, parece que o tempo não passa. É a mesma coisa quando você está trabalhando, e aquele dia, sabe aquele dia que não termina? Você olha no relógio, 2 horas. Aí você fala, agora eu vou olhar no relógio de novo, já deve ser umas 5 para mim ir embora. Não, é 2:10 ainda. Sabe aquela paciência que não passa? Aquela vontade de sair daquele lugar, a vontade de estar em outro lugar. E às vezes nós precisamos entender que o Senhor vai colocando esse tempero dentro de nós. Também outro fato é não arder em ciúmes. Então, quando Jesus, querido, coloca os seus discípulos ali naquele momento, para ter a última ceia ali com os seus discípulos, aquele momento já não era mais ensino, era algo que iria acontecer, ele não poderia mais parar para explicar, o meu corpo será moído, porque o próprio Pedro falou, não, Senhor, eu vou até a morte contigo, não falou? Mas não foi. Jesus sabia que ele não iria, e em Mateus 25, se você olhar, a trajetória que Mateus vai narrando, os fatos, ele vai colocar que logo depois da ceia, Pedro é avisado. Fatos que vão acontecendo, querido, até o jardim do Getsêmani, a prisão, e depois a crucificação do Senhor Jesus. Vai acontecendo fatos, mas Jesus, ele jamais se opôs de fazer o plano perfeito que o Pai tinha dado para a sua vida. Ele não ia contra esse plano. E ele teria que muitas vezes colocar da forma humana, de homem, porque mesmo no jardim do Getsêmani, ele fala, eu não estou aguentando mais, Pai. Passa de mim esse cálice. Ele já está na dor, no sofrimento, ele era homem. Mas ele entendia que o Pai não ia mudar a sua posição. Então a grande ceia naquele momento para aqueles discípulos já não era mais ensino. Por quê? Porque eles não eram mais pessoas que não tinham conhecimento daquilo que iria acontecer. Jesus já havia explicado. Mas preste atenção, querido, quando o amor não está dentro de nós, nós queremos que as pessoas continuem explicando. E aí, explique o inexplicável muitas vezes. Porque já foi explicado. Deus já traçou a história, já conduziu o povo. Agora, a nossa vida é crer. Porque o Senhor Jesus voltará e levará a sua igreja. Isso é o que torna a nossa vida mais especial. O Senhor não nos deixou sós nesse mundo para que morrêssemos e acabasse. Não, Ele nos deu o direito de uma vida e uma vida eterna por causa da nossa salvação. Então o amor que Ele faz conosco é para nós entregarmos a nossa vida a Ele, para nós confessarmos os nossos pecados diante do altar, para nós arrependermos das obras mortas da nossa vida, e pudéssemos olhar para o amor de Deus, olhar para o amor que Ele tem por nós, e nós não podemos ficar esperando o amor de pessoas. Nós muitas vezes paramos porque estamos dependendo de afetos humanos ainda. E não queremos reconhecer o amor de Deus, que foi a verdadeira obra que Deus Pai entregou por amor às nossas vidas. Essa é a verdadeira obra. Alguém pode te amar. Alguém pode pegar alguns critérios do amor e pode falar, não, eu entendo tua vida. Não, eu te amo. Não, continua desse jeito. Pode fazer essas coisas. Pode trabalhar dessa maneira.
Mas talvez esse amor, preste atenção, não vai te dar acesso à vida eterna. Amor de afeto, amor de irmãos, que nós devemos ter como relacionamento, mas o nosso amor, o amor de Deus que está firmado dentro de nós, é algo maior. É algo que a vida de Deus está dentro de nós. Então é esse amor que muitas vezes nós temos que colocar no nosso coração. E quando Paulo fala não se ressente do mal, é por causa desse amor de irmãos muitas vezes. Desses ciúmes muitas vezes. Dessas obras malignas muitas vezes que entram dentro de nós e sobre a nossa vida. E tira o propósito de Deus do nosso coração, de participarmos, de ter a vida de Deus dentro de nós. Jesus, certo momento em João 6, ele vai começando a falar um pouco sobre a vida de Deus dentro de nós. E ele fala, aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte de mim. Olha como ele traz a expressão de nós nos relacionarmos com Ele. Esse é o amor que Ele quer, não o amor que nós olhamos só por interesse, mas o amor de entrega, de ter um relacionamento com Deus. Então o Pai, Ele nos dá o livre-arbítrio hoje de vivermos da maneira que nós queremos. Só que aí a salvação vai ser individual. E isso é o que marca as nossas vidas. Então, quando nós precisamos estar preparados, todos os dias da nossa vida, porque esse amor já foi entregue na cruz do Calvário por amor a nós. Ele já foi colocado diante do Deus Pai. Olha lá em Efésios capítulo 1, verso 1, o que Paulo também está dizendo para nós. Ele próprio fala de si mesmo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos, que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Ele está falando sobre fidelidade de um crente, de um servo de Deus. Ele leva a palavra à igreja, mas ele está falando aos santos lá da igreja de Éfeso, aqueles que são fiéis. E ele declara esta palavra no versículo 2, a graça a vós outros, a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele traz uma introdução, querido, para nós muitas vezes entendermos, nós somos santos do Senhor nessa terra. Amém, igreja? Nós precisamos entender essa plenitude que o Senhor tem nos dado e nos deixado, e colocado sobre a nossa vida. Nós precisamos caminhar debaixo dessa palavra que o Senhor tem colocado sobre nós. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, voltando lá para Coríntios agora no capítulo 10, 1 Coríntios 10, 13, olha o que ele diz. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Quando o amor de Deus está em nós, e a palavra do Senhor permanece na nossa vida, nós compreendemos. Então passaremos por lutas nessa terra? É claro e óbvio que passaremos. Mas quem falou que nós estaremos sozinhos? Não estamos. Por quê? Porque o amor de Deus está sobre nós. Então Ele colocará sobre nós livramento, Ele colocará alívio no tempo certo, colocará sobre a nossa vida, nós passaremos por provação muitas vezes, mas Ele proverá livramento sobre nós. Então Ele tem esse amor sobre a nossa vida. Ele fala, ó, ao mesmo tempo que eu deixo vocês diante dessas lutas,
mas ao mesmo tempo eu derramo o meu amor sobre a vida de vocês. Sabe o filho que fica ali com o pai e a criança vai lá e tenta colocar o dedo na tomada? O pai deixa colocar o dedo na tomada? Por que será, né? Porque depois ele vai ter que levar o menino para o médico. Será que é isso? Não, o problema não é o médico. O problema não é sair de casa. O problema é a criança se machucar. Está acima disso. Não é o tempo que vai tomar dele de levar ele a algum lugar para socorrer ele. Não, é porque ele vai se ferir. E assim é Deus conosco, nesse amor. Ele fala assim, não, nem feridas terão, se a tua vida estiver totalmente diante do amor de Deus, e você compreender que amor é esse que você vive. Essa é a palavra, querido, que nós precisamos colocar dentro do nosso coração, para se alimentar do corpo e do sangue do Senhor nessa noite, do corpo como alimento, e do sangue como uma aliança que o Senhor tem nos dado. Nós estaremos festejando, comemorando, nos alegrando com o Senhor, mas corrigindo os nossos erros, trabalhando o nosso coração, firmando a nossa vida no propósito do Senhor, entendendo, compreendendo. Deus não é um Deus do mal. Essa prova que eu estou passando, Deus permitiu. A gente às vezes usa de uma forma tão errada, querido. Eu falo, Deus não permitiu esse mal, imagina. É nós que entramos no meio da confusão e acabamos caindo na cilada do inimigo. Deus não permite esse mal sobre nós. Há uma trajetória da nossa vida, e quando nós compreendemos o amor de Deus, Deus é por nós, e a palavra do Senhor diz, se Deus é por nós, quem será contra as nossas vidas? Ninguém. Ninguém poderá deter o amor de Deus vertido na cruz do Calvário. Ninguém poderá. Ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele esteve com os seus discípulos novamente, ele levou a palavra novamente e até a cura para a vida de Pedro, e falou, Pedro, é através do amor. Ele falou, Pedro, tu me amas. Verdadeiramente ele estava dizendo algo que Pedro não poderia mais responder para Jesus. E ele fala, tu sabes que eu te amo. E pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me amas? E ele fala, tu sabes que eu te amo. Mas pela terceira vez ele fala assim, tu sabes de todas as coisas. E às vezes, queridos, não é da boca para fora, é daquilo que está dentro de nós. Esse amor é o que está dentro das nossas vidas. Tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus, em todo momento, ele fala, apacenta minhas ovelhas então, Pedro. E ali ele recebe a cura, por causa do amor. O amor de ser indagado. Às vezes nós precisamos ser indagados dentro da nossa vida. Falar, você verdadeiramente me amas mesmo? Esse amor está dentro de você mesmo? Ou esse amor só é relativo por algo? Você ama mesmo ao Senhor? Você deixará tudo da tua vida por amor ao Senhor? Você entregará a tua vida nas mãos do Senhor Jesus por amor? Ou será parcial isso? Então é esse amor que o Senhor está falando conosco. É um amor de entrega completa. Pedro reconhece, eu já não tenho mais saída, eu já fiz tudo errado. E às vezes nós não queremos sondar o nosso coração pelos nossos erros. Nós, na nossa fé, somos um cristal. No nosso orgulho, um ferro. Ele só bate, amassa um pouquinho o orgulho, ou até risca, mas não destrói, mas o cristal se acaba. Nós precisamos reverter esse ponto da nossa vida, a nossa fé como o ferro.
e o nosso orgulho como um cristal. Ah, tem orgulho? Pum, quebrou, já era, acabou o orgulho. Agora a nossa fé, ela vai bater, ela vai amassar, o trator pode passar por cima, a jamanta pode atropelar, mas ela vai continuar sendo ferro, duro.